Tô aqui no meu estado mais natural possível, porque esse não é um vídeo com roteiro, não é um vídeo que eu planejei de fazer, eu simplesmente senti a emoção e eu entendo a importância de compartilhar algumas, algumas emoções que eu tenho certeza que outras mulheres também sentem, mas talvez não tenham coragem de contar, de compartilhar. E eu tô aqui dando cara a tapa, muito no objetivo de, cara, colher outras mulheres que sentem a mesma coisa, se sentem confusas e não têm coragem de falar, mesmo com o próprio parceiro, dentro de casa, que seja, sabe? Eu acabei de ter um sentimento muito genuíno e que há muito tempo que eu não sentia. Quem acompanha meus conteúdos sabe que eu tive duas perdas gestacionais. A última foi em fevereiro deste ano. E, enfim, muitas coisas aconteceram na minha vida e na vida do meu marido, onde que até hoje nós não tivemos a oportunidade de viver o luto da perda da nossa segunda filha, né? Ao contrário da primeira perda, a gente conseguiu agradecer, a gente conseguiu lamentar, conseguiu sentir tudo que um luto te proporciona. E ali a gente percebeu que também um luto é uma coisa muito longa, né? E possivelmente, muito possivelmente, é uma dor que não se fecha. Mas, como eu já expliquei em alguns outros vídeos, o que gera gatilho são normalmente coisas aleatórias. Não é exatamente ver uma criança, ver um parto, mas confesso que este ano, desde que eu perdi a Marina, a minha segunda filha, eu venho realmente evitando de ver sobre conteúdos de influencers que estão gestantes, ver relatos de parto. Realmente são conteúdos que eu estou fugindo de acompanhar, né? Apesar de que sempre quando eu vejo alguma coisa do tipo dá um calorzinho assim no coração de alegria pela pessoa, de felicidade pelo momento que ela vai viver, está vivendo, né? Porque o pouco que eu experimentei, o pouco que eu experienciei ali, realmente é uma coisa divina, é uma coisa de Deus inexplicável. É uma energia, é uma força que nada na vida vai te fazer viver isso a não ser o momento da gestação e o momento do parto, né? Então, poucos minutos antes de eu ligar essa câmera, eu resolvi entrar no Instagram e acompanhar o conteúdo de uma influencer que eu sigo, que tá gestante lá na Bahia, e eu resolvi acompanhar os stories, né? E aí, nos stories dela, ela acaba pedindo para acompanhar os stories do marido, né? Porque, obviamente, ela tá em trabalho de parto e o marido que tá fazendo os conteúdos, né? E eu fui na maior curiosidade, principalmente porque é um casal negro, então a alegria parece que é algo muito próximo, muito similar, apesar de que é uma influência que tá lá na Bahia, eu tô aqui em Belo Horizonte, né? E aí eu fui acompanhando os stories dele e ele tá mostrando detalhe por detalhe, né? As contrações, os momentos de dor, contabilizando ali o tempo de contração entre uma e outra. E nossa, me despertou uma memória muito profunda, muito profunda. Onde que na perda da Helena a gente fez isso, né? A gente contabilizou as contrações enquanto a gente estava internado, nesse momento a gente já sabia da perda, já sabia que era um parto direto para a morte, né?
Mas mesmo nessa situação, esse momento de sentir as contrações, sentir as dores, de esperar o nascimento, de contar ali o tempo entre uma contração e outra, é muito bonito. É uma energia muito boa, é uma coisa muito, muito boa de sentir, apesar da dor, né? E acho que pela primeira vez um conteúdo assim me despertou esse tipo de gatilho, sabe? E obviamente começou a vir muitos pensamentos na minha cabeça de, poxa, realmente é algo que eu não vou poder experimentar de novo. É algo que não tem como eu experimentar o prazer do parto natural, o prazer de estar na expectativa de passar por esse momento das contrações, do nascimento natural, que era algo que há muitos anos eu desejava passar por isso, né? Durante a faculdade eu cheguei a acompanhar conteúdo sobre parto humanizado, conversei com mulheres que tiveram parto humanizado, porque foi bem na época em que esse assunto começou a ficar bem conhecido, né? Começou a aumentar bastante por causa dos documentários de parto humanizado que foram feitos, né? E dali, desses conteúdos, desses meus estudos, eu comecei a criar esse desejo, né? Essa expectativa de que, poxa, se um dia eu gestar, eu ficar grávida, eu vou fazer de tudo para que esse caminho do parto natural seja possível. Mesmo sabendo que há a possibilidade das coisas no meio do caminho, ou melhor, no final do caminho, não acontecer da forma esperada e ter que ir para uma cesárea, mas naquela época eu disse assim para mim, eu vou fazer de tudo, eu vou fazer o máximo possível para que eu consiga chegar nessa possibilidade de ter o parto normal, né? E aí eu fiquei refletindo sobre a minha situação, né? Onde que o gestar não é uma coisa que foi tirada de mim, eu ainda tenho essa possibilidade. Porém, para eu conseguir fazer isso, eu preciso aderir a uma ferramenta, vamos dizer assim, uma técnica obstétrica em que a possibilidade do parto normal, ela não existe. Se eu gestar de novo, fazer a gestação planejada da forma como eu ainda posso gestar, o parto normal, ele não existe, eu não tenho essa possibilidade. Então eu iria direto para cesárea, que é por causa da cerclagem abdominal, que alguns médicos já me explicaram que para minha situação, já que a cerclagem convencional não foi suficiente para que eu pudesse segurar o bebê, a minha solução, a solução para o meu caso seria a cerclagem abdominal. Então eu precisaria passar por uma cirurgia prévia para colocar essa cerclagem por meio do abdômen, engravidar, e na hora de ter o bebê eu iria direto para cesárea, né? Eu tenho ainda esta possibilidade. Mas quando eu penso sobre isso, nossa, será que eu tenho ainda essa força, essa energia disponível em mim para passar por isso? Será que eu realmente vou encerrar as minhas possibilidades? Vou encerrar esse assunto de gestar, de vir a ser mãe, de engravidar, de parir? Eu realmente vou encerrar essa situação na minha vida? Eu acredito que ainda é muito cedo para eu conseguir concluir sobre isso. Faz exatamente 5 meses que eu perdi a minha filha. E eu e meu marido, nós estamos em outro objetivo agora na nossa vida, a gente está buscando outras coisas. Nós realmente não temos nesse momento objetivo nenhum, desejo nenhum de engravidar,
Mas não tem como nesse meio do caminho esses pensamentos não virem, né? Lá na frente, como é que vai ser, né? Porque os anos estão passando, ok, eu tenho 32 anos. Não é muito, mas também não é pouco, né? Não é uma. Eu não estou com 22 anos, eu não estou com 25 anos, eu já estou na casa dos 30, né? Então esses riscos aumentam, os riscos de gestar acabam aumentando. E a gente está focado em conseguir construir uma vida para nós, que nesse momento é focado em nós dois mesmo, né? Mas como eu falei, não tem como eu não pensar sobre isso, né? Será que eu vou querer estar disponível para passar por essas duas cirurgias, né? Por esse procedimento cirúrgico? Porque o problema não é só a cirurgia, é a expectativa também, né? Quem já passou por isso sabe e compreende que gravidez, gestação é um jogo muito. Como é que eu vou falar? Muito instável. Seus exames podem estar perfeitos, os exames do bebê podem estar perfeitos, pode estar ocorrendo tudo bem, você pode estar fazendo tudo correto, mas de repente um dia ali tudo desanda. Um dia, menos de 24 horas, é um momento de você abrir os olhos e perceber que tem algo que descarrilhou, tem algo que não está normal acontecendo. E não é só uma dorzinha, não é alguma coisa que se resolve com um medicamentozinho, é algo que está te encaminhando pro nada, para perda daquele sonho, para perda daquela vida, para perda de muita coisa que já estava sendo planejado a partir do desenvolvimento desse ser. Então, o meu medo hoje não é só o passar pelo processo cirúrgico, mas é passar pelo processo cirúrgico e no meio do caminho não dá certo. No meio do caminho ter uma terceira perda, o bebê parar de bater o coração, acontecer alguma coisa ali e aí ter que passar por outra tristeza, por outra marcação na nossa vida, onde que é marcado por morte de um filho. Então, nesse momento me veio esse sentimento e eu quero dizer que, nossa, se você tá passando por isso, se você também passou por perda, cara, não se sinta sozinha, porque pode ter certeza que tem outras pessoas passando pela mesma coisa, tem outras pessoas passando pela mesma situação. Como eu já falei também, eu acompanho grupos no Facebook de outras mulheres que tiveram perdas gestacionais. E, gente, é tanta mulher com tanta dúvida, com tanta ferida, é tanta mulher que mesmo assim machucada, decepcionada, continua tentando, continua correndo atrás e mesmo assim é muito bom de ver, porque também nesses grupos, obviamente, não é só tristeza, ali é um grupo de suporte, de ajuda, de troca de informação, e é um grupo também onde outras mulheres vêm e mostram seus milagres. Outras mulheres que já passaram por inúmeras perdas e vêm e mostram que conseguiram, que deu certo. Então, hoje eu me peguei nesse pensamento que eu já tive um pouco, um tempo atrás, mas eu não deixei esse pensamento florar muito na minha cabeça, mas hoje pegou pesado mesmo. E eu comecei a pensar, nossa, como é que eu vou fazer, né? E eu quero explicar também que não é uma situação de estou descartando a possibilidade de adoção, estou descartando a possibilidade de, sei lá, barriga de aluguel. Não, não é isso. Eu estou falando especificamente do fato da ação de eu mesma, Thaís, gestar e conseguir parir um filho vivo. Dessa situação em específico, porque a gente parte do pressuposto de que, pô, eu sou mulher,
é natural, é normal, vai acontecer. Tantas mulheres conseguem, por que eu não vou conseguir? Eu sou mulher, nunca tive problema algum ginecológico, nenhum problema que fosse identificado alguma dificuldade que gerasse em alguma gestação, até porque o problema que eu tenho, ele só é identificado durante a gestação. Isso é muito triste, é muito decepcionante, do tipo, você passa a vida inteira com exames ótimos, exames perfeitos, e tendo a certeza, inclusive cheguei a fazer até um exame para contabilizar, acho que é assim que fala, não sei, para contar a questão da minha fertilidade, o exame deu perfeito, né? Então é uma expectativa que vai crescendo, assim, de vários resultados, onde que mostra que você é saudável, vai dar tudo certo, não há nenhum problema genético também que te impeça de vir a gestar. E aí, de repente, chega essa possibilidade, chega essa situação e se descobre que não, você não consegue. E não é nem questão de pressão alta, açúcar, porque são coisas que você resolve com medicamentos. A minha situação não se resolve com medicamentos, se resolve com uma cirurgia, uma cirurgia bem pesada, né? Porque, enfim, cortes e depois cicatrização, é uma cirurgia ainda para te colocar algo dentro de você. E aí fica nessa situação onde que eu, poxa, velho, por quê? Sabe? Por que tinha que acontecer isso comigo? Por que tinha que acontecer isso conosco, sabe? Então, esse pensamento de dor que acaba vindo, é esse sentimento, essa emoção que eu acredito que, infelizmente, não é algo que vai sumir, vai se dissipar, é algo que vai surgir em certos momentos, né? Porque a gente tá falando de dor. É a mesma coisa de uma mãe que perde um filho lá com, sei lá, seus 18 anos. Com certeza ela vai questionar por que comigo, por que meu filho, né? Então, é até meio difícil de outras pessoas entenderem isso, pessoas que nunca passaram por uma perda gestacional, até mesmo que estejam próximas de alguém que passou por perda gestacional. Não é uma dor que as pessoas vão compreender, não é uma dor que as pessoas entendem, realmente é um negócio que só dá para entender passando por isso. Então é isso que eu queria compartilhar, com o objetivo mesmo de mostrar que mulher, se você passou por uma perda gestacional e está tendo esse tipo de pensamento, esse tipo de questionamento do porquê que acontece com você, por que aconteceu com você, esse tipo de pensamento de será que um dia você vai conseguir, acontece. A gente pensa assim mesmo, esses pensamentos surgem, mesmo meses depois da perda ter acontecido, né? E é uma ferida, é uma dor que ela infelizmente não vai cicatrizar, é uma dor que a gente carrega. Com certeza deve ter uma forma de amenizar ela por meio de tratamento psicológico, mas é complicado. É complicado. E é complicado também ver um pouco da falta de compreensão e insensibilidade de outras pessoas, né? Porque é como se meu mundo tivesse mudado completamente. Muitos dos conteúdos que eu consumia, eu já não consigo consumir, já não faz sentido para mim. Outros conteúdos não é nem legal de eu continuar consumindo. Então, meio que instintivamente, tanto eu quanto meu marido, se aparece no nosso feed, seja um meme ou que seja, relacionado a parto, a gestação, a gravidez, a recém-nascido, a gente passa, a gente não assiste. A gente sabe que
não é um assunto fácil ainda para a gente estar tocando, não é um assunto fácil ainda para a gente estar consumindo e talvez por muito tempo não venha a ser. E era isso que eu queria falar.